Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou comentar sobre esse assunto novamente de uma forma bem resumida. Eu já falei, tem lá no meu canal, né, no YouTube, sobre a questão de tatuagem, piercing, esse tipo de coisa, e parte espiritual ou energética. Estou explicando novamente, porque surgiu essa pergunta com base, acho que foi alguma live, alguma coisa que eu comentei lá quando o Rodrigo estava fazendo, só que o cunho do assunto é distinto, né? O que ele estava conversando lá na hora sobre a questão de espiritualidade era em relação à energia de desenhos, à energia de forma, à energia de pensamento, e não propriamente a ter ou não tatuagem no corpo ou qualquer outra coisa. Mas enfim, eu vou explicar pela minha visão, não sou dono da verdade, não posso responder por ninguém, mas eu tenho certeza aí que as pessoas que acessam isso de uma forma consciente ou que têm desdobramento em projeção de qualquer tipo, pode atestar isso. Inclusive uma pessoa que eu gosto muito, tenho um profundo carinho, respeito e admiração, que é o Wagner Borges, também já postou um vídeo um bom tempo atrás, que já faz alguns anos. Procurem lá no canal dele, no IPPB, ippb.org, se não me engano, é o site dele. Ele explicando sobre isso também, na visão espiritual dele, que é um cara que eu tenho muito respeito e casa com a minha. Muito antes de eu conhecer o trabalho do Wagner, tudo, ele, eu já tinha tatuagem no corpo e já tinha buscado por mim mesmo saber sobre isso, não só na parte espiritual, mas na parte energética, física também. Até por causa das coisas que eu pratico há muito mais tempo do que eu tenho tatuagem no corpo. Então eu tenho muito mais tempo de prática do que tatuagem. Tatuagem para mim é uma coisa de, sei lá, acho que uns 15 anos para cá talvez, mais ou menos isso. Então não é uma coisa tão absurdamente antiga, mas também não é tão recente. Então eu posso falar com propriedade em relação a isso. E, de novo, é a minha visão. Então, primeiro em relação à parte física. Não vai matar ninguém por ter tatuagem no corpo por questões de meridiano. Isso não existe. A tatuagem é muito superficial, então qualquer acupunturista, qualquer profissional de medicina chinesa pode falar sobre isso tranquilamente. Ela é muito superficial na pele, não tem como corromper um meridiano. O que acontece, via de regra, mas isso não é só com tatuagem, com uma queimadura, com um corte, com um machucado, é a nível energético, para quem tem visão espiritual, clarividência aberta, vai ver que naquela região onde existe um corte, um ferimento mais grave, ou uma queimação, que é o caso de uma tatuagem, né? A região ficou como se ela fosse queimada pelo sol, ou alguma coisa assim, ou por uma substância química. Aquela região é a camadinha que envolve o nosso corpo, né? A camada magnética, a malha magnética. Ela sofre um leve rompimento, não é que ela rompe completamente, não. Ela não chega a romper, mas ela abre como se fosse uma malha, né? Uma camiseta que tivesse um leve rasguinho. E esse rasguinho, conforme vai passando o tempo, e aí vai não só do sistema imunológico físico da pessoa, mas da questão da camada energética dela está bem forte. Se ela já pratica alguma coisa para fortalecer a energia interna do corpo, né, o Eiti, essas coisas todas, vai se recuperar mais rápido, mas todos se recuperam em algum momento, desde que não seja algo tão grave que vaze toda a energia do corpo e a pessoa acabe desencarnando e deixando o corpo. Mas do contrário, a tatuagem ela não rompe meridiano nenhum. Não tem como. O que acontece é naquela região, por exemplo, eu tenho várias tatuagens. Então na região, quando eu faço, aquela região ali, óbvio que existe um rompimento, e eu uso das práticas que eu sei para equilibrar aquela camada energética. Para quem não sabe nada e pratica acupuntura ou faz, ou conhece alguma linhagem parecida que mexe com isso, pode usar muito gua sha. Depois que tiver cicatrizado, pega o gua sha, de preferência, o correto, não o gua sha direitinho, não vou ficar explicando sobre isso agora, mas pode pegar o gua sha e esfregar na região, tanto com óleo como gel, alguma coisa para ajudar, né, se precisar. Mas tem alguns extratos de plantas que pode usar junto com o gua sha, né, passa o óleo do extrato da planta, então junto com o gua sha. É muito bom para restaurar mais rápido. Assim como o uso de bucha vegetal. Aquela bucha mesmo, bucha de tomar banho, só que vegetal, aquela escamosa, que dá na árvore mesmo. Então essa daí ela é muito boa também para você fazer a escamação da pele e depois regenerar. Isso não só para tatuagem. E óbvio, né? Preciso explicar isso. Quem faz tatuagem não pode esfregar nada até estar muito bem cicatrizado e muito bem certinho ali no corpo para não tanto estragar o desenho como machucar o corpo. Para quem já sabe aplicar reiki, para quem sabe aplicar cura prânica, quântica, qualquer coisa. Para quem sabe fazer imposição de mão de energia, vai que alfá, talqui, aí vocês escolhem o método que vocês querem. Pode impor também, fazer imposição de mão e usar o que sabe aplicar ali para regenerar mais rápido.
Para quem pratica yoga, Qigong, essas coisas também, tem várias posturas e métodos para trabalhar isso. Mas não vai romper meridiano. O meridiano é muito profundo. Inclusive, para quem já pegou uma acupunturista de raiz mesmo, sabe que a agulha vai quase perto do osso, né? Dependendo da situação. Aqui eles aplicam normalmente bem superficial no corpo, no ponto certo, vai ter, óbvio, os benefícios da mesma forma. Mas quando a gente pega, o pessoal que enfia a agulha mesmo, já peguei alguns, né, na época que eu fui praticar algumas coisinhas e experimentar no meu corpo. Puseram uma vez na minha testa aqui que eu vi estrela. Pôs a agulha lá no osso da testa. Eu falei, meu Jesus! Então é aí que você começa a perceber a diferença de quem aplica o quê. E é normal, vai funcionar da mesma forma, mas tem uns porquês, né? Como eu não sou acupunturista, não vou entrar em detalhe, tem pessoas mais competentes para falar. Mas é o mesmo caso da agulha e da tinta que é aplicada no corpo. Ela não vai interferir no meridiano do corpo de forma alguma. Isso não acontece. O que eu já expliquei, vou repetir de novo. É a pele, a camada magnética, ficar ali levemente sensível durante um tempo. Depois disso, você faz ali o trabalho que tem que fazer na pele, ela restaura normal. Até porque, se corromper esse meridiano, imagina quem tem o corpo inteiro tatuado. Se corrompesse todos os meridianos do corpo, a pessoa estaria morta ali. Questão de segundos, minutos ou dias, dependendo se ela tiver muita energia para durar dias, né? A gente está falando de romper o meridiano, então quem tem muita tatuagem no corpo é para morrer cedo. E em relação à espiritualidade, a espiritualidade não está nem aí para a nossa tatuagem. Na verdade, a espiritualidade não está nem aí para o que a gente faz aqui em relação ao nosso corpo, desde que a gente tenha boas ações, boas atitudes, retidão de pensamento, caráter, virtude. Isso não tem a ver com o que a gente desenha. E normalmente o que a gente desenha no corpo tem uma relação com quem a gente é, em essência, né? E a gente pode mudar com o tempo, a diferença é que a tatuagem é difícil de apagar. Então, quando a pessoa vai pôr alguma coisa no corpo, ela tem que ter certeza. Cada uma das minhas tatuagens tem uma história por trás e todas são muito bonitas em relação a mim mesmo e aos meus descobrimentos durante o meu tempo de prática. Então, desde que eu comecei a praticar, cada uma tem um período de transformação na minha vida que é importante. E toda vez que eu olho para uma delas, ela me remete a coisas boas, não coisas ruins. Diferente de quem, de repente, põe lá um negócio tudo sangrando, cheio de coisa saindo, coisa de filme de terror. Óbvio que isso vai remeter a outras coisas. O que acontece, isso é uma regra mesmo, vamos imaginar que a pessoa está vinculada a alguma seita, alguma religião que está mexendo com coisa bem pesada, e ela tatua isso no corpo. E quando ela desencarna, ela tem um vínculo, né, emocional, mental com esses seres. Aí sim, não tem o que fazer, é óbvio. Mas não tem a ver especificamente com o desenho, tem a ver com a atração da geometria e da energia que foi impregnada naquele desenho, que a pessoa colocou a vida inteira. É uma imagem gera energia, assim como um símbolo. Tanto é que tem vários símbolos que eles saturam com o tempo, o pessoal tem mania de desenhar no corpo. Não pode, pessoal. Símbolo que tem saturação não se desenha no corpo, a menos que você saiba descarregar e limpar isso, o que pouquíssima gente sabe, ainda mais tratando de tatuagem. Então tem que tomar cuidado. Do mesmo jeito, tem muitas traduções que usam tatuagem de forma ritualística, né? A gente pegar tradições antigas, africanas, indianas, brasileiras, inclusive, de épocas remotas, indígenas, enfim, pelo mundo inteiro. Tem várias passagens e ritos nas traduções antigas, inclusive de cunho alquímico, que tem tatuagens no corpo, tem desenhos. E cada tradição, cada linhagem fazia da sua forma. Inclusive até hoje existe ainda, né? Os budas tatuados lá, de uma tradição que eles pintam. Hoje em dia ficou um pouco turístico, mas ainda assim tem um porquê, né? Na época eles usavam para guerra, então tinha um encantamento naquelas orações, naqueles mantras que eram escritos no corpo das pessoas. Então não é a questão de ter ou não a tatuagem. Ninguém morre por causa disso ou vai para nenhum lugar ruim. Esquece isso, pessoal. Nem lugar, nem em cima, nem embaixo, nem lugar nenhum. É sempre o propósito, a identificação. Certo? Quanto a piercing, é piercing. É metal. Colocou no corpo, ele tem interferência, assim como colocar uma agulha ou qualquer outra coisa. Então depende de onde coloca, porque coloca, o tempo que fica ali o piercing. Não vou entrar em tantos detalhes, porque metal é metal. Você colocou ele ali na pele. Se for um ponto de acupuntura, é como se você tivesse colocado uma agulha naquele ponto e tivesse deixado lá. Tem consequências? Depende do organismo, de onde está e do porquê está ali. Certo? Acho que deu para resumir aqui e explicar por cima. Qualquer coisa podem deixar pergunta. De novo, não sou dono da verdade. Não estou falando que ninguém está certo ou errado, essa é a minha visão. E estou satisfeito com ela. Tá bom? Abraço de mão para todos.